Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente sempre traz temas de comunicação, recursos humanos, liderança, inteligência artificial, sistemas, enfim, tudo ligado ao mundo corporativo. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Vitor, mas antes disso eu queria trazer alguns recados. Primeiro é que se você curta, se você gosta desse material, você possa comentar, possa curtir, possa compartilhar com seus colegas temas ligados ao mundo do mundo corporativo. Muito mais do que é certo e errado, eu digo que é sempre um grande laboratório que a gente possa compartilhar com você. Então, curta aqui, comenta, Comunicação Interna Sem Fronteiras. Também queria agradecer a Rinode, Center Mauá. O Vitor vai receber um kitzinho aqui, que eles ofereceram para a gente, perfumes e cosméticos de alta qualidade, né, que conquistaram e conquistam o Brasil. Então, todo mundo vai receber. Se você quer conhecer, comprar, ou até mesmo virar uma nova fonte de renda, né, você pode vender o produto da Rinode, seria muito importante. Tem aqui o QR Code na tela que mostra para a gente a informação. Eles ficam em Mauá. Então, a Rinode Centro Mauá, transformando vidas através do empreendedorismo. Queria agradecer também a Human, uma plataforma digital de gestão de pessoas que conecta a empresa em um único aplicativo. Então, você que tem a questão do RH, folha de pagamento, departamento, cultura organizacional, processos, própria comunicação interna, né, várias plataformas, a Human é uma plataforma só, que facilita a sua vida, né, aproxima pessoas e facilita principalmente os colaboradores que não têm ali, digamos assim, a questão do dia a dia, do computador, do e-mail corporativo. Tem um videozinho aqui que eu gostaria que vocês assistissem. Se eu te contar o que já tive que fazer para conseguir meu Rolerite... Teve uma vez que eu peguei um balão de ar quente até a sede da empresa, abri um cofre com 6 combinações e escaneei cada folha com luz ultravioleta até encontrar meu nome, escrito com tinta invisível. Super normal. Para consultar a política de férias, tive que descer até o porão. Estava cheio de pastas empoeiradas e cada uma dizia uma coisa diferente. Um caos total. E sobre o plano de saúde, me disseram: fala com o Eduardo. O Eduardo pediu demissão faz 3 anos e foi morar no interior, mas eu encontrei ele, me emprestou o computador, consegui acessar o arquivo e aí começou uma contagem regressiva de autodestruição. Calma. Aqui a gente usa a Human. Você baixa seu Rolerite direto pelo app, em segundos. Quer saber quantos dias de folga ainda tem? É só consultar na biblioteca de conhecimento. Tem uma dúvida? Pergunta pro Semi. Nada de viagens pro interior. As coisas não acontecem por sorte. Acontecem na Human. Muito obrigado. E gostaria também de avisar, na verdade, comunicar do nosso novo parceiro, da Digital Six, inclusive, do Vitor, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é importante dizer que é uma empresa que é focada no desenvolvimento de soluções SaaS, né? A gente fala principalmente para empresas de vários portes. Basicamente, pessoal, o que eu acho bem legal que eles estão falando é o seguinte: para quem é de RH, sabe disso, você tem as listas de presença, você precisa pegar os relatórios, pegar a lista de presença, mandar para o pessoal da auditoria, às vezes mandar para um cliente, né? Porque o cliente pede que aquele treinamento seja organizado. E a gente sabe que não é tão fácil assim, tão simples essa organização da lista de presença. É muito mais do que só assinatura, é uma organização, é confiável, né? Você consegue escalar isso. Então, é um aplicativo que eles têm, é uma ferramenta, é uma solução que é o TagSafe, justamente ajuda a isso. Então, para você, dá uma olhadinha aqui, tem um QR Code também deles, e olha que legal, com o FNC do crachá, que hoje praticamente todas as empresas oferecem isso, com o crachá, o cara coloca no celular, no facilitador, né, eu faço o treinamento, o facilitador vai lá, pega o seu crachá e já completou. Você não precisa ter celular do funcionário, você não precisa estar em qualquer lugar, inclusive um funcionário está numa operação, né, numa área de operação, num treinamento, inclusive fora da empresa, não é isso? Ele pode estar em qualquer lugar. Então, registrou, vai para o banco de dados e isso é organizado. Então, é muito legal. Obrigado aqui, Vitor. Muito obrigado pela parceria. E acho que tem tudo a ver, além do apoio ao nosso programa, tem tudo a ver te ouvir agora, né? Tentar entender um pouco sobre essa tecnologia que ajuda o RH. Obrigado, Vitor. Legal, prazer, Fábio. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui. Eu vejo muitos dos seus conteúdos no LinkedIn. São excelentes. Obrigado. Você é uma referência em comunicação. E para a gente isso é muito interessante fazer parte disso aqui.
Cara, eu queria dizer o seguinte, né? Você pode falar aí da sua história. Você é formado em quê? Administração. Administração, passou por algumas empresas, né? Enfim, hoje está liderando aí esse projeto. Mas no final do dia, assim, seus pais, algum amigo seu, a namorada, né? Namorado. A namorada pergunta, Vitor, o que você entregou no final do dia hoje, né? O que você entrega no final do seu dia hoje? Ou, enfim, aquilo que você entende que é o seu propósito, Vitor? Bom, quando a gente fala da Digital Six, eu posso resumir essa pergunta em uma única palavra, né? Facilidade. O quanto a gente consegue entregar facilidade para as pessoas. Nosso mundo é muito caótico. É uma chuva de informações a todo momento. Muda, passa 5 minutos, já é outra informação, já é outro comunicado. Então, a gente entrega facilidade. Então, quando me perguntam qual que é o seu propósito, né, dentro da Digital Six, é a gente construir soluções que consigam conectar pessoas a processos e que facilite a vida das empresas. Então, resumidamente, é entregar essa facilidade para as pessoas. E é interessante, né? Porque você falou, e eu sou de comunicação, sei bem disso, né? E talvez esse é o grande desafio. Ao mesmo tempo, a tecnologia veio, tá aí nosso dia a dia completamente inundando, trazendo muitas facilidades, mas às vezes atrapalhando, né? Porque eu fico tentando imaginar tantas ferramentas que você tem hoje, tantas situações que a gente tem hoje. Estou falando só do seu trabalho, estou falando até da sua experiência de outras empresas, Perfeito. o que você está no mercado, né? O RH mesmo, que é um dos públicos que você atende, né? Tem tantas ferramentas, mas às vezes me parece que ela mais complexa as relações humanas do que ajuda. Você tem esse sentimento? De novo, não estou falando exatamente do seu produto, estou falando do modo geral. Às vezes parece que a gente cria tantas dificuldades, cria tantos mecanismos, às vezes a gente afasta os colaboradores, não é isso? Sim e não. Eu acredito que dentro de uma organização, quando você resolve implementar uma nova tecnologia, o que você precisa primeiro entender? Qual é o processo por trás dessa tecnologia? Porque quando a gente implementa uma tecnologia sem ter o processo muito bem definido, sem as pessoas estarem treinadas para isso, a única coisa que você está fazendo é automatizando o caos da tua operação. Perfeito. Então, a gente fala muito sobre isso dentro da Digital Six, né? Mais uma ferramenta, mas essa ferramenta, ela vai ajudar ou ela vai atrapalhar? Então, o processo por trás da ferramenta, ele precisa estar muito mapeado para que essa tecnologia venha para ajudar e não para atrapalhar. Não seja mais um aplicativo de estante ali que a empresa contrata, só que para auditar aquele aplicativo, para você trabalhar naquele aplicativo, você depende de mais pessoas e não é essa a intenção. Então, você quer ganhar produtividade? Mapeie os seus processos. Mapeando os processos, você consegue entregar uma solução que vai ajudar estrategicamente o RH. O seu comentário é perfeito, porque uma das coisas que eu digo em comunicação é isso. Você precisa primeiro ter feito no offline, que é exatamente o que você está trazendo. Organiza no offline, planeja, e aí você traz a tecnologia para potencializar. A tecnologia está aí para te ajudar. O problema é quando você não faz isso, e você usou o termo correto, você cria um caos, você potencializa o caos. Perfeito. Não adianta eu começar a atender um cliente, a partir de agora eu tenho um WhatsApp, né? Agora o meio de comunicação da empresa é o WhatsApp. Só que eu não combinei antes, no offline, de como é que a gente vai atender. E acontece isso muito, tá? Outro dia, só para te trazer um exemplo, uma empresa que a gente atende há algum tempo, na verdade, há um tempo atrás, ela falou isso. Não, a gente não tinha nenhum meio de comunicação, a gente começou a atender pelo WhatsApp, só que a gente não responde o WhatsApp, e o funcionário reclama que não atende, mas por quê? Porque já não fazia isso no offline. Não tinha um plano no offline. Na hora que você potencializa, e eu digo isso pela minha experiência em comunicação, até pegando um sentido figurado, quando o quadro de aviso está lá parado, e você demora uma semana para trocar o quadro de aviso, porque isso acontece pela Perfeito. logística, o seu modelo mental, ele até aceita isso, porque você, por um lado, você entende que tem toda uma burocracia, você tem todo um tempo de trocar, você precisa literalmente andar a fábrica toda. Você não aceita que a televisão esteja uma semana com o mesmo comunicado, não é isso? É verdade, é verdade. E o que é mais interessante nisso que você fala é que quando você não combina o jogo com a tua operação, você confunde a tua operação e o cliente. Exatamente. E o que era para você entregar uma solução rápida e fácil,
É isso, exatamente. Acaba. Então, muitas pessoas, você deu um exemplo agora de avançar na comunicação através do WhatsApp, né? O WhatsApp, ele virou uma ferramenta de negócio. E essa ferramenta de negócio, hoje, principalmente para a comunicação interna dentro das empresas, virou uma ferramenta oficial, não oficial, Exatamente. né? Eu converso com muitas empresas, e algumas empresas o TI está começando a bloquear o WhatsApp dentro da operação. Mas espera aí, será que o TI também sabe que o WhatsApp é a principal ferramenta de Perfeito. comunicação dentro da organização? Porque é muito dinâmico, né? Então, os líderes conversam entre si, os comunicados que às vezes você precisa encontrar dentro de uma parede, dentro de uma sala, no WhatsApp você consegue ver ali de forma online. Então, será que a empresa realmente está preparada para entender que o WhatsApp virou essa ferramenta? E muitas das vezes é o que você falou, não combinou o jogo offline e aí você potencializa esse caos que vira depois. Agora, em contrapartida, você até falou, quando eu te perguntei, você falou do sim e do não. Eu acho que tem o lado positivo pegando o exemplo de vocês, e eu vivi isso muito na Ford, muito. Tem uma época que eu trabalhava em treinamento. Treinamento acontecia todo dia, é a lista de presença. Já existia o processo, né? A lista é um documento, como tem por causa da auditoria, por causa do controle, porque o funcionário saiu da jornada de trabalho dele, então aquilo também, né, porque é como se ele estivesse literalmente trabalhando, certo? Tudo isso é um controle, não é que ele saiu do trabalho, ele tá fazendo. Você consegue medir isso dependendo do tipo do treinamento que você faz, quantidade de horas que te leva para uma carga horária. Dependendo do treinamento que você faz, você só consegue pular para um outro treinamento se você fizer esse primeiro. Então tem todo um sistema que eles chamam de levantamento de necessidade de treinamento, área de treinamento, enfim. Então, já existe isso no offline. Já existe assinatura no offline. Perfeito. Né? E tinha aquelas pastas enormes que o cara precisava assinar, aí vinha auditoria. Então, quando você traz tecnologia, no modelo que já existe. Agora, o que você faz aqui é potencializar isso. Perfeito, perfeito. Né? Porque o cara, basicamente, o que ele fazia nesse cenário era assinar. Perfeito. Agora, o que você traz mais além da assinatura? Perfeito. A gente traz evidência, né? A evidência jurídica. A gente fala muito de treinamento, dos treinamentos operacionais. Mas e os treinamentos que são obrigatórios por normas regulamentadoras? Né? No ambiente fabril, você vai fazer um trabalho em altura. Você tem que ter a NR35. Bacana. Se o colaborador sobe em trabalho em altura, cai, a empresa é responsável. Sim. Como que você evidencia isso? Se o colaborador não fez o treinamento, né? Então, a gente não traz só a eliminação do papel. O papel, claro, é importante. Você vai numa auditoria, RH, preciso do colaborador X, que fez o treinamento em 1900 em bolinha, traz aqui a lista de participação dele. Você vai demorar horas para procurar, né? Aquele videozinho que você mostrou da empresa no início é basicamente isso mesmo. Então, a solução, ela traz evidência jurídica e ela traz essa facilidade de gestão. Quanto tempo de horas treinadas eu estou gastando por mês com aquele colaborador? Está sendo efetivo? Quanto que no meu indicador de produtividade eu estou perdendo, que eu estou deixando de produzir algo porque eu estou treinando alguém? Então, quando a gente traz isso e une a tecnologia, a gente resolve dois problemas. O problema de gestão, que você demanda uma equipe gigantesca para você fazer esse controle, e o problema de evidência. A lista, ela é um documento jurídico, mas quem me garante que aquela lista não foi manipulada? Quem me garante que aquela lista foi passada 2 semanas depois porque a pessoa do RH esqueceu de passar a lista de treinamento no dia do treinamento? Então, a nossa solução, ela traz essa confiabilidade, não só para a empresa, mas também para o colaborador. Então, isso é muito importante da ferramenta e ela traz essa segurança jurídica. Deixa eu te perguntar, até como leigo no assunto, para quem de repente está acompanhando e está se perguntando, quando você fala em jurídico, hoje você tem como comprovar, quer dizer, por que tô tentando imaginar alguém que está ainda um pouco resistente, tá? Perfeito. Até que, mesmo que tenha, concordo contigo, inclusive já vi isso, né? O cara vai lá e assina pelo outro, mas ok, Perfeito. Digamos que não aconteceu isso. Perfeito. Até aqui tá assinado por ele e tal. O cara da auditoria vai ver. Legalmente falando, o sistema de vocês, ele para um processo que tiver, é um documento oficial. É um documento oficial. Porque tá ali conectado ao crachá. Perfeito. Por que de novo, imagina eu sou um leigo,
que estou me questionando porque eu preciso ter isso impresso. Por que legalmente é seguro contratar o serviço de vocês? Porque é mais seguro, né? O NFC, ele é uma tecnologia que permite a aproximação. E o crachá do colaborador é o RG dentro da companhia. Então, com esse RG, ele é um documento único, que você não pode emprestar. Exatamente, intransferível. Intransferível, perfeito. Então, com esse documento, com esse NFC, ele traz o fato da admissibilidade probatória. É como se você estivesse batendo ponto no cartão de ponto. Então, juridicamente, isso é válido. Por isso que a NFC ela é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia. Por isso que o controle de ponto, as ferramentas de ponto em indústria, que é um pouco mais... não muito tecnológico, porque hoje tem muitas ferramentas que você bate o ponto facial, perfeito. Só que o NFC, ele tem essa validade jurídica. Então, a assinatura, o juiz que está olhando ali, hoje a nossa justiça brasileira, ela tende ao colaborador sempre. Então, mas o colaborador alega que não foi ele que assinou. Legal, mas com a tecnologia NFC, mas o crachá é teu. Como que outra pessoa pegou o teu crachá e bateu na evidência? Numa situação hipotética que você falou, eu não fiz o treinamento, alguém assinou. Perfeito. Nesse caso, não vai acontecer isso. O máximo que pode ter acontecido é o cara perder o crachá, por exemplo, ou alguém pegou o seu crachá. Se alguém pegou o seu crachá, você parte do princípio que você está errado. Porque, perfeito. Né? Então, exatamente. É isso, né? É exatamente isso. Então, a gente traz essa segurança até para o próprio colaborador. Como que você garante que ele realmente executou aquele treinamento? Agora, uma outra questão bem didática aqui. Tá, ok, a gente tem um serviço, você oferece isso, e isso se conecta a um banco de dados da minha empresa, porque eu imagino que os RHs, hoje em dia, foi até a pergunta inicial, todo mundo parece um Frankenstein. Contratei isso de sei lá, da Oracle, da XP, pá. Aonde que conversa? Eu preciso contratar todo um sistema seu? Perfeito, vamos lá. O sistema, ele parte de duas ferramentas. A ferramenta do celular, porque a ferramenta do celular. Quem utiliza o celular é o facilitador. É a pessoa que está executando o treinamento. O cara que está na frente, que está ali. Perfeito. Aquele que, teoricamente, passaria a lista de presentes. Perfeito. E aquele que também é autorizado pela empresa e tem a capacidade para dar ou executar aquele treinamento. Sim. Legal. Então, ao finalizar o treinamento, o colaborador faz a filinha. Desculpa te fazer um comentário aqui, porque eu acho que é importante, que isso acontece muito. Inclusive, pode ser até um próprio terceiro, né? Porque, por exemplo... Pode ser um terceiro. Acontece isso comigo. Eu sou chamado em várias empresas para fazer uma palestra. Perfeito. Não necessariamente, às vezes, tem alguém do RH. Perfeito. Mas eu posso ser essa pessoa. Você pode acessar. Tá. A empresa vai passar os seus dados, nós vamos cadastrar o seu e-mail e sua senha, você vai acessar e você vai captar essa informação da empresa. Tá. Então, quando a gente fala dessa tecnologia, o RH, ao designar alguém, esse facilitador vai poder captar essa informação sem manipulação de dados, ou seja, a ferramenta não permite você excluir a informação, você adicionar alguém que não seja via crachá. E dentro desse banco de dados, a gente funciona como um sistema de gestão. Então, você fala, a empresa tem outras ferramentas. Muitas empresas já têm um LMS, né, que é um sistema, uma trilha de aprendizagem. Legal. A gente conecta com esse LMS. A gente manda a evidência. Quando a gente fala do nosso público-alvo, que são as indústrias, muitas indústrias, treinamento presencial é mandatório. Sim. Você não consegue fazer um treinamento de operação de uma máquina via computador. Você não faz treinamento de segurança olhando para uma telinha. Então, é ali no dia a dia. Mas também tem a equipe administrativa que está dentro desse LMS. Então, eu quero concentrar todas as informações num sistema geral de treinamento de RH, que controla ponto, que controla folha. Legal. A gente se conecta com esse sistema e a gente envia essas evidências. Eu não tenho esse sistema. Ótimo. O nosso sistema já é um sistema de gestão. Entendi. Então, você consegue fazer esse controle direto pelo nosso sistema. Então, eu tenho tanto aquela empresa que não tem o sistema, Perfeito. que já é o sistema de vocês, quanto aquilo que já tem o sistema, que vai ter uma conversa ali, vai, tecnicamente falar, não sei dizer, É uma mas... API. Uma API. Exatamente. Que vai plugar ali, então tá bom. Perfeito. Eu já tenho aqui, tá tudo bem. Perfeito. Interessante isso. E você falou da questão do crachá, e o crachá é um documento hoje, intransferível pessoal, é aquilo que eu coloco. Você, enquanto empresa, não vai precisar ter nenhum investimento, certo? Do crachá? Nenhum. Porque ela já tem. Porque ela já tem, o crachá já é, de novo, um documento. Perfeito. Você tem, obviamente, ali um custo
do trabalho de vocês, que vai ser avaliado. E isso, uma das conversas que eu tive com você também, que eu achei interessante, cada vez mais vocês vão trazendo novas novidades, daqui a pouco você tem também a possibilidade não só da pessoa registrar o ponto, no caso, o treinamento, até de avaliar esse treinamento, né? Perfeito, perfeito. A nossa ideia para o futuro, que já está no roadmap da empresa, o NFC é muito seguro, perfeito. E muito menos invasivo do que você mostrar o rosto, né? Você fazer a captura de imagem da pessoa. Mas muitas empresas querem que tenha essa captura de imagem. Então, a gente tem esse outro lado já desenvolvido via imagem, né? Mas o NFC, ele é mais seguro por ser menos invasivo e por ser um documento, né? O crachá... Mas se a empresa, em algum momento quiser, eu quero facial, dá para fazer? Dá para fazer, dá para fazer. Ela é muito mais invasiva, né? Sim. Muitas empresas, por compliance dentro da própria companhia, não permite que faça a captação de imagem das pessoas. Mas, se for uma necessidade, a ferramenta traz essa disponibilidade. Até porque você está falando aqui, né, Vitor? Você falou também no início, esse produto, ele serve de qualquer segmento, né? Basicamente. Segmento. Eu dou aula em faculdade, por exemplo, em cursos também. Ele pode ser um produto para a faculdade. Perfeito. Né? Perfeito. E essa questão facial ali talvez conecte mais. Eu estou pensando até, por exemplo, o meu filho, ele estuda uma escola, até colocaram o facial lá para entrar, né? Agora, tudo por questão de segurança. Também, talvez, essa questão do facial pode ser que seja, em algum momento, seja necessário. Tem essa questão do invasivo, que eu concordo contigo, mas principalmente escola, que cada vez está gerando isso, pode ser que para a escola a questão do facial faça mais sentido, né? Também. Até porque, por exemplo, tudo bem que eles também têm o crachá lá de visitante e tal, mas não sei, estou pensando que a médio e longo prazo, talvez em alguma situação não vai ter mais o crachá, né? Pode ser que não tenha. E aí o facial vem para substituir essa tecnologia. E você já está preparado para isso. Já está preparado para isso. Essa informação boa, né? Perfeito, perfeito. Você falou de um mercado muito interessante para a gente, né? A gente vem conversando com algumas universidades. Como que você garante que aquele aluno passou pela catraca, entrou na faculdade e assistiu a aula? Hoje é uma lista de presença via chamada, né? Fulano, presente. Legal. Você tem a tecnologia que você pode ter o crachá encostando no celular do professor. Essa informação já vai ser transmitida direto para o banco de dados da faculdade e você já tem a presença na hora. Então, isso vai facilitar a gestão da universidade. Assim como a gente tem também em redes hospitalares, né? A gente conversou bastante com a Rede DOR. A gente foi no Hospital São Luís e hoje eles fazem muito... Existe, né? Imagina, no hospital, treinamento médico, enfermeiro, como que você faz um pré-atendimento. Isso é diário e com volume muito alto. Hoje eles precisam de colaboradores que pegam essas listas de presença, assina, e aí tem lá uma pessoa que fica digitando quem fez o treinamento. Não dá. Então, o que a ferramenta traz? Ela traz uma visão mais estratégica, né? Onde que eu consigo alocar a minha mão de obra? Será que é válido eu usar uma pessoa, um headcount, que é caro para uma empresa, para ficar digitando informação de uma lista de papel que lá na frente, alguém vai pedir para você e você vai perder essa lista, né? Então, é uma ferramenta muito interessante, com baixo custo, né? Então, a gente acredita que vai ser o futuro dessa área de treinamento. Não, é fantástico. Eu sou um usuário, porque quando eu dou aula, acontece isso. Eu tenho que voltar no dia seguinte ou na noite, entrar num sistema, ir lá, e confesso que às vezes você precisa lembrar, né? Será que o João foi mesmo? Não, Pedro, tal, não sei o que e tal. Tudo bem que você faz a chamada ali, mas o mais importante é você ter essa coisa da confiança, né? E tem outra coisa, né? Que também que navega muito nesse trabalho de vocês, que é essa questão da credibilidade, da confiança e até, eu diria, você usou esse termo, né? Da questão até da confidencialidade da informação, né? Quando eu passo lá, sou eu que estou dizendo, porque senão você corre o risco de um professor, de um outro dizer que você não foi, que você foi. Então, o crachá ali, no caso, né? Fantástico. Perfeito. Isso. E o facial também, né? Perfeito. Essa evidência que você não depende do ser humano, né? Será que realmente o fulano participou daquele treinamento? Será que ele realmente estava na aula, na faculdade? Aquilo ali é online, então tô aqui, bati a presença, funcionou. E o que é legal do sistema, né, quando a gente traz um pouquinho para a gestão? Ele
quando você abre o sistema e inicia uma atividade, ele começa a contabilizar o tempo dessa atividade. Então, isso para a empresa, para mensurar Sim. o tempo de treinamento, às vezes existem treinamentos obrigatórios por lei que você precisa cumprir aquela carga horária. Então, como que você evidencia que aquele colaborador participou do treinamento e que ele ficou exatamente a carga horária que exige, Exatamente. juridicamente falando? Exatamente. Então, ele é completo por isso. Agora, vamos pensar o seguinte, eu sou uma empresa de RH, que eu gostei disso, a gente falou um pouco sobre essa questão de organizar. O que eu preciso hoje, enquanto RH, minimamente ter para procurar vocês? Assim, claro, tem cenários e cenários, mas assim, eu preciso implementar isso, gostei, vai me organizar. O que eu preciso ter? Basicamente, imagina, os treinamentos, a programação, a questão do crachá que a gente falou. Tem alguma coisa mais complexa que eu preciso ter para contratar esse serviço de vocês? Zero complexidade. Por quê? O RH ele já possui uma lista, um planejamento de treinamento ao longo do ano. Então, ele já tem isso, essas informações. Ele já tem a base de dados dos colaboradores, as principais informações. O Fábio com o CPF X do departamento X e que tem o cargo X. Então, essas informações, elas são já de poder da empresa. Sim. Então, o que ela precisa ter? O crachá. Poxa, mas eu não tenho um crachá facial. Enviou a base de dados de todos os colaboradores. A gente fez esse primeiro setup dentro da ferramenta, já começa a usar. Começa a usar. Ah, eu não quero perder o tempo de colocar o meu planejamento todo de treinamento, que é muito grande. Manda o planejamento que a gente também faz no setup inicial. Te manda lá um arquivinho para você preenche quais são os treinamentos obrigatórios ou não, qual é a carga horária de cada treinamento, qual que é a validade desse treinamento. E é importante salientar, a gente não falou sobre a validade, né? Muitos treinamentos, você precisa ter a reciclagem do treinamento. E as empresas se perdem porque o Fábio fez o treinamento no dia X e o Vitor fez o treinamento no dia Y. Como que eu sei que aquele treinamento vai vencer? É sempre no susto, né? Ó, daqui uma semana vai vencer o treinamento. Muitas empresas precisam utilizar de fornecedores externos para dar esse treinamento. E a gente sabe que tudo que é de última hora sai mais caro. Sim. Então, o sistema ele é programado para você receber informações sobre o Fábio vai vencer o treinamento de NR ou de um treinamento de compliance daqui X meses. Planeja o treinamento. Então, ele dá essa visibilidade estratégica de você planejar com calma e você usar realmente a área de treinamento e desenvolvimento de uma forma mais estratégica para... Então, mas me tira uma dúvida aqui. Você falou do planejamento, mas, por exemplo, eu contratei o serviço de vocês, está lá rodando direitinho. Perfeito. E tem lá o planejamento. Mas hoje, por exemplo, a gente vai fazer amanhã um evento do Dia da Mulher e trazer... Estou trazendo um evento, mas pode ser um treinamento mesmo. Eu preciso te avisar isso antes? Não. Não, porque... Se hoje... Desculpa te perguntar, mas assim, hoje eu resolvi fazer um treinamento agora. Perfeito. Tá vindo um técnico de segurança, que é o momento que ele tá vindo do Espírito Santo, é o melhor cara para falar sobre isso. Perfeito. A gente não tinha organizado, não tinha planejado nada. Perfeito. Pegou os 10 caras, colocou numa sala e vai ficar 1 hora falando sobre isso. Legal. Eu não preciso ficar te avisando disso? Não. A única coisa é a questão do facilitador, né? Nesse caso. Perfeito. Mas o que é bacana da ferramenta? Você planeja, mas a gente sabe que existem esses tipos de casos que você precisa dar um treinamento que está fora do planejado. Então, dentro da ferramenta de celular, o facilitador, ele cria um treinamento na hora e isso já sobe direto para a base de dados. Tá. Então, você não precisa ter o treinamento planejado. E quando a gente fala de nós como Digital Six, nós fazemos o setup inicial da ferramenta. Todo o gerenciamento, ela é 100% da empresa. Então, ela tem acesso à plataforma, ela cria os treinamentos, ela valida os treinamentos, ela muda os treinamentos, ela consegue atribuir esses treinamentos a novos colaboradores, ela pode cadastrar novos colaboradores. Elas não dependem de nós para que a ferramenta funcione. A única coisa nesse caso específico que alguém tem que entrar lá e dizer, vai ter o treinamento às 2 horas da tarde, às 2 às 3. Perfeito. É isso. Ou simplesmente iniciar a ferramenta às 2 horas da tarde com o nome do treinamento, contabilizar, pegar a presença, já subiu a informação. De novo, né? Isso já acontece na prática, porque acontece. Cara, você começou a falar aqui, comecei a me lembrar 30 anos atrás.
Você vai lá, cria uma lista de presença, escreve o nome do treinamento, coloca o nome do cara que vai dar o treinamento, a sala que vai ser O usada, o conteúdo. conteúdo, o horário que vai ser. Pega essa lista, passa para as pessoas, os caras assinam, pega isso aí, volta e digita e fica lá digitando de novo, tal. É isso, quer dizer, já existe isso no offline. Eu ganho muito mais, inclusive nesse planejamento. Vai ter curso de inglês, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter a CIPAT, vai ter o treinamento de brigada de incêndio. Você falou, eu lembrei de um assunto. Na altura, né? Treinamento de altura, Treinamento perfeito. de altura, empilhadeira. Uma Empilhadeira. época eu cuidava desse assunto, cara. Perfeito. Treinamento de empilhadeira. Perfeito. Tudo isso, Tudo. você já põe lá. A única coisa... E situações como essa, que é, por exemplo, no lugar... eu estou aqui só tentando, até para ajudar quem está nos ouvindo. Você está falando de uma sala de aula, né? Mas você tem treinamentos de brigada que é num lugar aberto. Perfeito. Zero problema, né? Zero problema. É o crachá. É o crachá. O colaborador, o RG do colaborador na empresa é o crachá. Ou a facial. Inclusive externo. Inclusive externo. Você está indo para um evento hoje, inclusive acontece muito isso também. O cara vai participar de uma palestra, ele sozinho, mas isso conta como um treinamento. Sim. Talvez o único caso aí, como é que ele... Nesse caso que seria difícil, como é que ele colocaria no sistema? Ótima pergunta. Via chamado, a gente pega esse certificado que a empresa vai emitir, essa empresa externa vai emitir para esse colaborador e a gente imputa no nosso sistema para deixar registrado que ele fez um treinamento externo. Ele só não teve a evidência do crachá próprio, mas ele fez o treinamento. Então, o certificado da empresa também é uma forma de comprovar. Claro. Se é externo, é um pouco mais difícil de você combinar o jogo com a empresa. Precisa que você baixe o aplicativo, que você registre a informação. Não tem problema, a empresa vai emitir o certificado. A empresa que recebeu o treinamento vai abrir um chamado para a gente, vai falar, eu preciso que vocês coloquem esse documento, que é uma validade jurídica, dentro da plataforma para contabilizar como treinamento. A gente faz isso também. Porque, por exemplo, tudo bem que às vezes é uma palestra e tal, mas você tem muitas empresas que têm programas regulares. Perfeito. Com empresas terceiras. Aí sim dá para você combinar com essa empresa. Perfeito. Uma escola, por exemplo, uma escola que eu dou aula, todos os funcionários da Ford, por exemplo, vão fazer naquela faculdade. Perfeito. Já está combinado o jogo com a empresa, que é aquele facilitador contratado, ele vai ter um usuário dentro do aplicativo e vai fazer esse controle. Porque isso na área de segurança acontece muito, né? Os caras vão para algum... Principalmente brigada, né? Brigada de incêndio. Isso. Eles vão para algum lugar, Perfeito, que é uma empresa terceira que está organizando isso. Isso dá para combinar bem o jogo. Dá para combinar o jogo. Dá para combinar o jogo. Interessante, interessante. Eu só estou tentando aqui trazer algumas coisas para a gente poder desvendar, porque assim, de verdade, a questão é assim, você já faz isso no offline. Perfeito. Você não está criando nada novo. Não. A gente está facilitando a vida dos RHs. A gente está trazendo mais tempo de qualidade para eles se importarem de fato com o que interessa, que são as pessoas. Então, toda essa parte burocrática não faz mais sentido num mundo tão tecnológico como hoje, concorda? Super. E principalmente quando você está trazendo elementos que eu acho fundamentais, que é a segurança da informação, a questão jurídica, né? Você não está perdendo isso de vista. A questão jurídica, o cuidado, a questão da confidencialidade, né? Porque a questão, inclusive, do próprio punho, entre aspas, porque o cara que coloca o crachá, dificilmente você vai ter uma fraude ali. Dificilmente. Se tiver, porque o próprio cara que fez alguma coisa ou de má fé, ou ele esqueceu o crachá em algum lugar e alguém fez aquilo lá. Acho que dificilmente vai acontecer isso. Perfeito. Interessante. Acho que você vai trazendo muitas ferramentas e acho que é bem isso que você falou. Você ajuda o RH a ter uma gestão melhor, né? Exatamente. A se importar de fato com as pessoas. E você já tem algum, assim, tá no roadmap de vocês, além do que você falou, de olhar um pouco outros espaços, além dessa questão do treinamento, da lista de presença, já estão olhando alguma coisa? Ou, por exemplo, fazer, acho que eu comentei com você outro dia, um onboard, por exemplo. É que o onboard... Ele é um treinamento. É que em alguns casos, dependendo do momento... Não, apesar que normalmente já tem um crachá já. Dificilmente... Você pode ter talvez um crachá provisório. Provisório, perfeito. A partir do momento que você entra... Porque o onboard é uma excelente forma também de você medir isso, né? Sim. De você contabilizar. Sim, com certeza. Nas empresas, nas grandes empresas, ao adentrar nas portarias, né, nas recepções das empresas,
você já recebe um crachá de identificação. Ou você faz um cadastro da sua facial, Mesmo que seja um provisório? mesmo que seja um provisório. Então, esse provisório, mesmo que você ainda não esteja na base de dados da Mas tá ferramenta, com o dado do celular, né? tá com o meu dado, exatamente. Então, mesmo que eu não esteja cadastrado na ferramenta, o celular vai permitir que eu faça a leitura desse crachá, vai aparecer que esse crachá é um desconhecido, a ferramenta ela já manda um e-mail imediatamente para o gestor de RH falando, olha, teve um crachá desconhecido que participou do treinamento de onboarding aqui. Quem é essa pessoa? Ela vai lá, imputa os dados e pronto, esse crachá já está registrado com a pessoa. Eu não sei se vocês já viram isso, você trabalha na indústria, sabe tanto quanto eu. Eu, como prestador de serviço, principalmente quando eu vou uma primeira visita, eu preciso passar por um treinamento Uma integração de segurança. Uma integração de segurança. Perfeito. Mas eu sou um terceiro, Perfeito. né? Então eu vou naquela empresa, normalmente a primeira vez, inclusive se você falou a verdade, tem prazo de validade. Isso também dá para fazer com você. 100%. Mesmo eu sendo um prestador de serviço, entrando numa empresa para participar de uma reunião, é que eu passo por esse treinamento. O meu crachá que está conectado com meus dados, o que você precisa ter ali na portaria ou no lugar que for ter, essa pessoa fazendo o seu check-in ali, é isso? Perfeito, exatamente isso. Até porque um prestador de serviço que entra numa empresa para fazer algum serviço, a empresa é responsável total por essa pessoa a partir do momento que ela entra dentro da empresa. Então, quando a gente fala dos módulos, né, a gente tem o módulo para controle de ginástica laboral e o módulo para controle de treinamentos. Esses novos módulos vão surgindo de acordo com a necessidade das empresas. Algumas, inclusive, já falaram sobre isso. Ah, mas eu consigo fazer um mapeamento de exame periódico. Como que eu garanto que o meu colaborador está fazendo exame periódico? É um módulo que estamos tendo esse desenvolvimento para quê? Para facilitar a vida da equipe de saúde ocupacional. Você falou de ginástica laboral, você tem isso? Isso. Na verdade, o que é legal, né? O sistema ele é adaptável. Então, ele surgiu com uma demanda de uma multinacional alemã, não vou falar o nome, mas Sim. Uma multinacional alemã, dizendo o seguinte pra gente: olha, eu tenho uma empresa de ginástica laboral que, por muitos anos, ela falava que o professor vinha dar aula para os nossos colaboradores, o contrato era 5 vezes na semana, aparecia uma vez por semana aqui e mandava o relatório e cobrava o valor completo. Me ajuda. Como que a gente consegue fazer essa evidência? Eles não tinham lista de presença, nada? Não tinha lista de presença. E a mesma empresa disse pra gente: comecei a sofrer processo trabalhista com colaboradores alegando problema ergonômico depois que saiu da empresa. Que teoricamente deveria ter feito no treinamento. Que a ginástica laboral ela é uma das ferramentas. Na ginástica laboral. Perfeito. Ela é uma das ferramentas que Sim. a empresa dá de benefício para que... Mas como é que eu comprovava isso? Perfeito, não tinha comprovação. Então, como que juridicamente você está protegido? Primeiro, a parte de custo. Você Sim. contrata uma empresa para que ela preste o serviço do que está no contrato e ela não vai. Segundo, peraí, mas meu colaborador também está sendo prejudicado porque ele não está tendo aula. Aí ele se machuca. Como que eu provo que esse colaborador fazia aula? Então, ela nasceu de uma necessidade de controlar presenças em ginástica laboral. E aí, conversando com outros RHs, com mais multinacionais, opa, mas a gente tem um gap gigantesco na área de treinamentos. Hoje é tudo lista de presença. Você comentou que há 30 anos atrás pegava a lista de presença. Continua. Muitos, né? Continua. Dificilmente, lógico, uma empresa de tecnologia onde todo mundo trabalha home office, dificilmente você vai ter um treinamento presencial. Mas indústria, rede hospitalar, varejista, onde o trabalho humano ele precisa de treinamento presencial, ele precisa estar em loco na empresa para que aquilo funcione, ainda é lista de presença na maioria dos casos. Impressionante, né? Impressionante. Vitor, muito bom falar contigo. Eu acho que dois olhares, né? Agradecer pelo podcast, mas assim, eu acho que você traz aqui uma questão não só da venda do produto, mas traz um olhar muito prático para o RH. Né? Acho que essa é a mensagem importante. Você que é do RH, que está nos acompanhando normalmente, né? Como ele falou, acho que traz uma questão de uma gestão do seu negócio. E com todo respeito, não dá mais para cuidar de lista de presença, né? Além do ponto que você falou, você tem headcount para ficar cuidando disso.
né? Não desmerecendo, mas essa pessoa pode trabalhar numa outra atividade, Com certeza. fazer uma atividade talvez mais estratégica, Gere valor para a empresa. gere valor, até atendimento a cliente, enfim. Isso tem muito, né? E é legal porque, olha só, a gente vai falando, você tem empresas, indústrias onde nasce vocês, né? O trabalho de vocês, mas você tem hospitais, escolas, onde eu já te falei, né? Que acho que dá para fazer. Então, você que é do RH, que tem essa necessidade, esse olhar. E tem uma coisa que é lei, né? Isso talvez não vai mudar, né? Porque eu preciso ter horas de treinamentos, alguns treinamentos, inclusive com a NR1 que está chegando, Perfeito, isso vai potencializar mais. perfeito. Como é que eu me justifico? Não que seria isso, né? Mas eu preciso em algum momento também ficar amparado Perfeito. pela legislação, Perfeito. certo? Perfeito, exatamente isso. E Claro essa claro que eu quero treinar o funcionário, claro que eu quero dar mais capacidade para ele, claro que eu quero ter funcionários melhores, mais saudáveis, olhando a questão da ginástica laboral, mas também não posso esquecer que eu preciso me cuidar Perfeito. juridicamente, né? Perfeito. No final do dia é isso, né? A empresa ela tá ali para cumprir os processos, os procedimentos internos e externos. E quando a gente fala de validade jurídica, o aplicativo ele traz essa segurança, né? Então, ele foi desenvolvido com um olhar de gestão e de evidência, justamente porque a gestão é o que a gente comentou agora. Não adianta eu ter uma pessoa para ficar lá o dia inteiro digitando lista de presença, não agrega nenhum valor para a companhia. E quando eu preciso dessa lista de presença, que validade jurídica eu tenho? Exatamente. Né? O colaborador está na empresa há 10 anos. A justiça vai falar, eu quero ver a documentação lá de trás se ele realmente fez o treinamento. O cara se acidentou. Onde que está essa validade? Então, a gente facilita isso, né? Você falou o vídeo que a gente mostrou lá da Human falando sobre a questão de buscar. Cara, impressionante. Eu me lembro muito disso. Para quem é do RH sabe disso que eu vou falar agora. Quando chega a época de auditoria, é um pavor, é um terrível. Ficar buscando lista. Aí você tem 30 treinamentos e justo aquela Aquela não acha. Ou aquela que você acha, o cara não assinou. Justo aquele cara que teve um problema que eles pegaram. É impressionante como acontece isso. Impressionante. Então, tudo isso facilita demais o que vocês trazem, né? A solução que vocês trazem com confiança, com credibilidade, com a questão jurídica é muito importante. E é o que você falou, cara. É impressionante como a tecnologia está aí. Esse é um exemplo claro. De que a tecnologia ajuda. Ajuda. Perfeito. Né? E principalmente para você do RH. Né? Pode Perfeito. ser, a gente pode ter outras atividades aqui também. Perfeito. Né? Da segurança, do EHS, né? EHS, que é segurança, meio ambiente e tal. Perfeito. Segurança do trabalho, acho que é uma área que tem que olhar muito para vocês. Né? Saúde, né? No modo geral. Principalmente porque a maioria dos treinamentos são obrigatórios, né? Sim. Então, são determinados por lei. E se você não cumpre, você está infringindo a lei e a empresa vai pagar caro por isso. E também tem a questão que você falou da programação, né? Mas também, assim, acho que é importante dizer isso, né? Além da lei, que é fundamental, é básico, é default, você tem a gestão da equipe. Você consegue medir no final do ano quantas horas você treinou aquele cara. Perfeito. Uma maneira... Perfeito. E assim, tipo, segundos, né? Segundos. É entrar na plataforma, encontrar o colaborador que você quer entender, quer analisar, a informação está ali, 100%. E repetindo, eu não preciso necessariamente contratar uma plataforma sua. Se eu tiver na minha empresa algum outro sistema que eles se conversam, fantástico. Perfeito. Mas eu não tenho. A plataforma permite isso também. Perfeito. Então você está customizado. Perfeito. Porque eu já tenho na minha empresa, puta, eu não quero criar, não precisa criar nada novo. É só fazer um plugin. Perfeito. Você não precisa usar o sistema de gestão se você já tem um sistema de gestão. Ponto. O que a gente vai fazer é conectar esses dois sistemas e levar essa evidência para o seu sistema principal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por essa parceria. Espero que a gente tenha aí várias conversas. E você, principalmente do RH, né? Mas todas as áreas, mas principalmente do RH, quiser saber mais, tem aqui os dados que a gente colocou, tem o QR Code, a gente vai anotar aqui também para você saber mais da Digital Six. Quanto tempo vocês têm? 5 anos. 5 anos de empresa. Só me diz uma coisa, uma curiosidade que eu confesso que eu sou leigo. Soluções SaaS, esse SaaS com 2 As significa o quê? Software as Service. Software as Service. Perfeito. Que são, normalmente, no mercado, são softwares que trabalham... Sistemas de serviço que você consegue executar uma atividade, uma criação de um aplicativo que você vende através de recorrência. Ah, tá. Que é o que é SaaS que fala? SaaS. Tá, muito bom. E então é isso. Muito obrigado Digital Six
parceria. Obrigado, Human, também, pela parceria plataforma digital de gestão de pessoas. E a Rinode, você vai ganhar aqui um brinde da Rinode. Excelente. Muito obrigado. E você que curtiu, você que acompanha nosso trabalho aqui, nosso podcast, escreva pra gente, compartilha com o pessoal, manda pro pessoal do RH. Esse podcast ficou muito legal, gostei de verdade, acho que vai ajudar muito o pessoal do RH, tá bom? E até a próxima, uma boa semana para todos. Semana que vem estamos de volta. Obrigado. Muito obrigado.